Bueno, 24º episódio do podcast CTG Tchê, Tradição Gaúcha. Hoje o nosso foco, mais uma vez, o ciclismo. Mês de julho, fechando hoje o mês de julho, né? Com bastante especial e com bastante conversa sobre ciclismo. E daqui a pouco a gente apresenta o nosso convidado. Só vamos lembrar aí que para você já ir deixando o seu like, se inscreva no nosso canal. Estamos precisando de inscritos aí. E daí também ative o sino de notificações, que assim você fica por dentro toda vez que um novo episódio vai no ar. Toda sexta-feira, novo episódio no ar. Também temos nosso patrocinador, que é o Aviário Berté, tá? Tem tudo lá sobre ração e medicamento, aquilo que você precisar para o seu animal de estimação, você encontra lá no Aviário Berté. Tudo que você precisar para a sua horta, para o seu jardim, ferramentas e sementes, né? Você encontra lá no Aviário Berté. E também, se você quiser fazer aquela pescaria, acessórios para pescaria, você encontra lá no Aviário Berté. Se você mostrar lá para o Claudecir, que é o nosso amigo lá do Aviário Berté, que é inscrito aqui no nosso canal, ele já te proporciona aí um desconto na sua compra. Então, o Aviário Berté tem o WhatsApp, que é o 41996459376, e ele fica lá no bairro Emiliano Perneta, aqui em Pinhais, no endereço na Jacó-Macanhã 1245. Fica bem próximo ali a Sanepar, ali onde tem a caixa d'água da Sanepar, na Jacó-Macanhã, ok? Então é isso aí. Vamos lá, apresentando então o nosso convidado aqui, que é o Alex. Seja bem-vindo aí, Alex, tudo bem? Muito obrigado, tudo certo. Bora lá falar sobre ciclismo. É isso aí. Bom, então, como de costume aí, a gente sempre inicia o nosso podcast aí tentando verificar de onde que veio a pessoa. Você nascido aqui na região de Curitiba mesmo ou veio de outro lugar? Bom, a minha identidade é Curitiba, né? Eu nasci há 39 anos atrás no Paraguai. Então, eu morei no Paraguai até os 5 anos de idade. E aí, eu vim para o Brasil morar com a minha mãe, né? E fui registrado aqui daí como curitibano. Eu morei bastante tempo em Curitiba, morei em São Paulo também, em algumas cidades, mas mais tempo aqui em Curitiba. Só por curiosidade, a tua mãe é paraguaia ou ela é brasileira? Minha mãe é brasileira, né? E a minha família, a família da parte da minha mãe, foi morar no Paraguai um tempo atrás com meu avô, minha avó, eles foram todos para o Paraguai, né? Minha mãe são 11 irmãos, então eles foram para o Paraguai atrás de tentar a vida lá, né? Agricultores. E aí minha mãe acabou voltando para o Brasil e eu fiquei morando com a minha avó há um tempo e depois eu vim para cá. Faz algum tempo que você está aqui na cidade já? Desde os 5 anos. Desde os 5 anos, então faz alguns anos aí, já viu a cidade crescer aqui. Exatamente. Você mora em Curitiba mesmo ou aqui na região? Moro em Curitiba, no Bacaxiri. No Bacaxiri, então não é tão longe aqui da região de Pinhais, né? E a tua história no ciclismo, como que você pedalava bastante quando era criança, para fazer os passeios aqui pela cidade, como é que era a tua história? Como que você começou a gostar desse esporte aí? Bom, comecei a minha história com ciclismo acho que com 10 anos, quando eu aprendi a andar de bicicleta, né? Mas não era algo muito rotineiro. E aí com 15 anos, eu comprei uma bicicleta. Eu tinha uma bicicleta, pedalava com um amigo meu, que falecido hoje, né? O Wellington Schumacher, e com 15 anos aí ele me contava que ele competia quando era jovem, né? Apesar que ele era 2 anos mais velho que eu. E aí com 15 anos eu falei, não, quero comprar uma bicicleta melhor para minha mãe, né? E queria comprar uma mountain bike, porque o pessoal todo da região ali tinha uma mountain bike, e o passeio, o pedal de final de semana era ir do bairro onde eu morava até o Barigui. Eles passavam o dia lá e eu não ia, né? Minha bicicleta era muito pesada, não sei o que, não tinha essa vontade assim. Eu queria comprar uma mountain bike, que era uma bicicleta que eles tinham, e um dia eu peguei, fui na loja, né?
Aí olhei a bicicleta assim e comprei uma Speed. Não nem conhecia assim. Olhei a bicicleta, disse, então vou levar essa aqui. E aí fui na loja, lógico que eu já tinha acho que perto de 1,80. Eles me venderam uma bicicleta totalmente fora do tamanho, assim, então, mais pra mim, eu não sabia, né? E aí foi amor à primeira vista. E comecei a pedalar com a bicicleta de estrada, competi com 17 anos e competi até os 33 anos. Nessa época aí tinha bastante competição aqui de estrada aqui na região, ou você foi pra fora assim? Por incrível que pareça, tinha bastante competição quando eu comecei. Então a federação era bastante atuante, né? Uma federação que proporcionava bastante a experiência para o atleta, né? Eu comecei numa categoria que nós da Glavan retomamos agora, né? Que chama-se Estreantes, que é uma categoria para o ciclista que tem pouca experiência, está começando, é novo. Então eu participei dessa categoria por praticamente um ano e aí depois comecei a participar em categorias júniores, né? Então existiam várias provas, normalmente uma ou duas por mês, né? Logicamente que era outra estrutura, outra época, era mais fácil de você chegar e fechar uma avenida, conseguir um acordo com a prefeitura. Envolve muita política você conseguir fazer e fechar uma rodovia, uma estrada, uma quadra para você poder fazer uma prova. Então por isso que também eu acho que diminuiu a quantidade de provas, né, que são feitas assim. Hoje talvez elas dão mais trabalho do que deram antigamente. Antigamente não tinha ambulância, a ambulância era um corcel pintado com uma cruz e se o cara cair, se mete dentro e leva para o hospital. Hoje você precisa de uma ambulância toda equipada, então custa caro uma ambulância para você locar, então é outro fator. Como que não tinha pórtico, era um risco no chão, alinhava, dava 10 voltas e tá aqui o ganhador, tá? Parabéns, obrigado, né? Hoje a nossa ideia também, logicamente, não podemos nos prender a isso, mas é voltar o ciclismo de uma maneira mais leve para que o ciclista possa competir, como o Vanderlei falou, e se provar e se testar dessa mesma maneira, né? Como Curitiba e região aqui, o Paraná, como um todo, sempre foi um grande celeiro de atletas, né? Então existem vários atletas como Mauro Ribeiro, né? Hernandes Quadri Mauro Júnior. Ribeiro ele já participou lá do Tour de France. Mauro Ribeiro ontem fez 31 anos que ele ganhou a etapa no Tour de France, né? Então um ciclista que começou, obviamente, como muitos estão começando hoje com a própria Glavan Ciclismo, né? Hoje a categoria que mais tem inscritos é a estreante, né? Muitos ciclistas vindo do mountain bike para participar, né? Para conhecer, porque às vezes as pessoas têm ideia errada do ciclismo, né? Que é mais difícil, que é não sei o que. Ele é mais estratégico, ele é diferente do mountain bike, né? Você precisa de outras habilidades, eles acabam se complementando. Então o principal é o cara se permitir a estar vivendo alguma coisa nova. Isso é muito importante para quem quer participar de uma prova. Então na época, há 20 e tantos anos atrás, as coisas eram mais simples, né, de se realizar, de se fazer, não tinha tanto empecilho, não tinha tanta responsabilidade, né? Acredito que era uma época mais leve nesse sentido, não que fosse certo ou não, mas era a maneira que era. Assim, não sei se é o caso, porque eu sei que teve aqui, eles faziam, deixa eu lembrar como que era o nome da competição, Copa, agora não vou lembrar, que era feito aqui no autódromo. Copa Panga. Né? Esse era um treino, né, um treino coletivo no autódromo, num lugar fechado, né, sem influência de carro, aonde terça e quinta, né, os atletas se juntavam, tudo na época do verão, que tinha a claridade, né, tinha o horário de verão também. 6h30 se juntava, 7 horas começava a pedalar e o ritmo ia aumentando, era como se fosse um simulado de competição, e a galera ia entrando, né, na brincadeira, e aí
foi pegando um ar assim de competitivo, e era 8 horas da noite, encerrava e aí a galera ia comer, confraternizar. Então foi uma época muito bacana, né? Mas infelizmente alguns problemas aconteceram. Eu não tenho a ciência exata de tudo o que aconteceu, mas infelizmente acabou. Esse espaço também foi vendido, né? Então era um espaço muito bacana, e isso gerava uma competição, né? Uma experiência para o atleta, primeiro porque não tem um custo, não tem nada, mas também não tem garantia, não tem segurança nenhuma, né? Querendo ou não, vários acidentes aconteceram também nesse estilo de treino. Pode acontecer, não tem... você pode cair. O Vanderlei mesmo falou, poxa, eu sofri um acidente cruzando uma roda num treino, também já caí treinando. Então o risco, ele está junto com o ciclismo. Não existe ciclismo sem risco, né? Você pode ser pesado o que eu vou falar, mas você sai de casa, você não sabe se você volta, né? O caminhão pode passar por cima. Não dá para você tirar isso da conta. Não é que você vai estar... Eu, por exemplo, já passei perto de sofrer vários acidentes. Eu nunca saí de casa com medo, nunca. Só peço a Deus a proteção, vou e volto, e se eu não voltar, infelizmente, né, tenho seguro de vida, tenho tudo pronto para partir a qualquer momento, porque eu sei dos riscos, né? E às vezes as pessoas entram no ciclismo e aí o que acontece? A pessoa não tem habilidade técnica para fazer alguns circuitos, né, alguns trajetos. Ela não consegue andar reto na bicicleta. Daí o que eu via muito, o cara compra a bicicleta hoje e amanhã ele quer ir pro pedágio, como um desafio, né? Mas o pedágio é uma rodovia altamente cheia de carros, e às vezes durante a semana é uma avenida. É gente indo trabalhar na Renault, em São José. Então esse cara, ele não tem que estar ali, né? Ele tem que estar no parque, ele tem que estar no velódromo, ele tem que estar num lugar mais seguro, aprender a usar a bicicleta, depois ele tem que ir para a estrada. Acho que até por isso que é importante esse trabalho de vocês da Glavan aí, porque daí proporciona um ambiente para quem gosta de estar ali competindo, né? E que de repente é um pouco tem essa, digamos assim, acidente pode ter, mas pelo menos tem um atendimento ali imediato caso esteja o acidente, né? Exato. E que num treino normal, se a pessoa vai na rua e só com um grupo lá que não tem, né, só de amigos, e não tem assim essa preocupação, né? Pode sofrer um acidente, e até chegar alguém para atendimento, pode ser que não dê tempo de fazer a recuperação, né? Exato, né, as nossas unidades móveis do SEAT, todos eles são super prestativos, né? Já vi vários resgates deles, eles chegam muito rápido. Mas esse é um ponto que você tocou num assunto perfeito, né? O ciclista está ali, nós temos a ambulância preparada também para atender qualquer acidente. Não é todo acidente que precisa ser removido para o hospital, né? Como aquela história, você pode clipar o pé na sapatilha e você pode cair para o lado, né? Precisa ir para o hospital? Muito provavelmente não, né? Porque é um tombo sem impacto nenhum, né? Só é pro ego mesmo que você acaba se machucando. Mas o que eu digo assim, e o que você falou, perfeito. Vai para a prova, tá num lugar especial para aquele tipo de situação, para se testar, né? O ambiente, ele tá preparado para você ir lá, tem polícia, tem staffs para garantir que você possa competir, né? Sem se preocupar com carro, com motos, com ônibus. Embora possam acontecer também esse tipo de situação, porque às vezes a gente está lá com tudo seguro, mas a gente não sabe o que está passando na cabeça do motorista, e às vezes ele está revoltado e quer passar, e como já aconteceu infelizmente, né? Não conosco, mas pelo Brasil, ciclistas que foram praticamente atropelados em uma competição porque o cara estava enfurecido, né? Mas isso é algo que é muito raro de se acontecer, né? A gente está
Hoje a gente conta com o apoio da Polícia Militar, né? O apoio da Polícia Estadual. Então essas forças, elas estão ali para dar a legalidade, né? Para dar esse ambiente mais seguro para o atleta poder estar focado, que nem o Vanderlei falou. O atleta está na hora da competição, ele está com um foco único, que é fazer força, é pensar nas suas estratégias, no que ele precisa fazer, e não se preocupar se está vindo um ônibus, um trânsito, o que está acontecendo fora daquele ambiente, né? Certo. E daí você, até a gente, essa semana a gente está falando bastante sobre competição, porque ontem também veio daí de mountain bike, que é o Laércio, né? Que até a gente, ele promove aí, da Jali promove aí. Ele comentou mais ou menos nesse sentido, né? De acidentes que podem ocorrer numa prova também. Isso aí como evitar totalmente, você não tem como evitar. Como você falou, às vezes apareceu aí em alguns memes aí que uma torcedora vai lá querer mostrar o cartaz para a câmera e acaba fazendo todo um pelotão ali, né? Principalmente no ciclismo de estrada, que daí todo mundo tá meio junto, né? E pode fazer um boliche ali praticamente, né? Então você não tem como ter certeza dessas reações que pode ter na própria estrada, né? Sim. Mas você se formou em educação física aqui mesmo no Paraná? Ou? Não, enquanto eu competia, eu fiz parte de uma equipe profissional em Pindamonhangaba, né? Na verdade era São José dos Campos, mas a base era em Pindamonhangaba, próximo a Aparecida do Norte, né? Na região do Vale ali, perto de Taubaté, São José dos Campos. E essa equipe, ela tinha um patrocínio, né, da faculdade, da Funvic, e aí eu fui morar para lá e estudei, né? Antes disso, muito antes, em 2002, eu sempre quis fazer educação física, né? Mas na época eu competia bastante, eu estava começando a minha carreira e começando a ter uma visibilidade, um resultado. E aí eu queria fazer educação física, mas eu não tinha dinheiro eu não tinha opção de pagar uma faculdade. A minha opção era fazer a faculdade, a Universidade Federal do Paraná. Então, na época, eu queria fazer educação física, mas ela era de manhã e à tarde, né? 2 períodos. E na época eu não cogitava parar de pedalar, né? Então eu falei assim, não, então eu vou fazer uma faculdade à noite. Eu olhei lá quantos inscritos por vaga tinha, acho que eram 12, 13, e eu olhei, a seleção foi assim, educação física eu vou passar, o que tem aqui nessa média aqui? Eu olhei lá, ciências contábeis, falei assim, não sabia nem o que era, esse aqui, vou fazer essa faculdade aqui, e aí me inscrevi, eram 16 por vaga, passei, e aí cursei ciências contábeis na Federal, acabei abandonando no último ano do curso, né, porque não era exatamente o que eu procurava, não me realizava, e também, como eu viajava muito, na época eu competia voltas, e passava 12, 14 dias viajando em sequência, e às vezes no mesmo mês, eu perdia praticamente um mês de aula, eu acabava voltando totalmente perdido, porque eu não tinha o contato com o trabalho realmente. Eu estudava, mas às vezes eu não conseguia visualizar muito bem. Acabei abandonando, e aí depois fiz um ano de Direito também, acabei abandonando. E aí em 2012 eu fui para Educação Física e me formei. E aí bastante realizado com essa opção. Então, o esporte do ciclismo veio bem antes da tua formação em educação física, né? Então, já foi uma motivação você estar fazendo educação física meio voltado pro ciclismo, né? Exato. Na verdade, eu fui tendo contatos com diversos treinadores, né? Com um treinador argentino, com um treinador italiano, com Antônio Carlos Silvestre, que foi meu primeiro grande treinador. Tive a oportunidade de também ser orientado pelo Mauro Ribeiro, o Adir, outros grandes ciclistas e treinadores do país, né? Então, quando eu fui fazendo a faculdade,
eu já tinha totalmente minha cabeça voltada para o esporte e ciclismo, né? Então, muitas das coisas que eu ia aprendendo na faculdade eu já linkava diretamente. Por isso eu fazia isso, por isso eu fazia aquilo. Então, eu conseguia visualizar o porquê dos tipos de treinamento que eu realizava durante toda a minha carreira, né? E você participou de competições aqui a nível nacional ou ela lá mais no estado de São Paulo mesmo, a nível estadual? Eu comecei a participar de competições nível nacional em 2001, né? Em 2003 ocorreu o Campeonato do Mundo, que Murilo Fischer, brasileiro, foi campeão, né? Campeão mundial B na Suíça. E aí fui campeão brasileiro em 2004, também fui campeão brasileiro de pista, participei de provas nacionais aqui, de nível nacional, estadual, internacional. O Brasil já foi muito forte em provas internacionais, provas de etapas ou provas de um dia, aonde vinham ciclistas convidados dos Estados Unidos, da Europa, né, da América. Então eles vinham com as suas equipes, elevavam o nível das competições, né? E nós brasileiros também participávamos das competições, assim como também fui competir em provas fora do país, né? Principalmente pela América do Sul. Você chegou a cogitar, assim, na época tinha essa esperança de fazer o Tour de France? Eu não sei se a maioria dos ciclistas que é de estrada quer fazer um dia essa prova ou fica meio... Olha, se eu conhecer um ciclista de estrada que compete em nível nacional que nunca sonhou em competir o Tour de France, gostaria de ser apresentado, porque eu acho que todo ciclista que começa a vivenciar esse mundo, né, vislumbra logicamente um Tour de France. Mas aí você começa a ver que também não é tão simples assim, né? Hoje ainda é um pouco mais fácil, ou talvez a gente tenha mais informações, né? Pelo menos na época que eu tive a oportunidade de competir na Europa, né, de ser chamado, não que eu fui, mas de ser chamado. Mas na época eu não tinha tanta opção, a minha família não tinha condição financeira. Eu tive uma oferta de competir lá sem receber salário, só que eu já ganhava um bom salário aqui e eu já tinha uma estrutura mínima, né, gastos, essas coisas. Eu precisava pelo menos desse dinheiro, então eu não conseguia estar lá. Estando lá, eu não receberia aqui, então eu não consegui fazer essa ponte. Infelizmente eu não tive essa oportunidade de tentar, né, de saber o meu real nível, né, se ele teria capacidade de evoluir na Europa ou não. Mas, né, é o que eu tinha na época e estou feliz dessa mesma maneira. Mas todo ciclista, garanto que tem o sonho de competir primeiramente na Europa, depois, logicamente, um Tour de France. E essa experiência aí, você já tinha experiência, você terminou o teu ciclo de atleta, assim, você falou que competiu até qual idade? 33 anos. 33. Daí que você fez a educação física ou já fez? Não, eu terminei minha educação física e aí já vinha trabalhando como treinador já há alguns anos, né, também, porque não um treinador remunerado ou assim, mas já vinha passando conhecimento vivenciado, né? Na época, muitos anos atrás, eu tinha uma namorada que era ciclista e eu comecei a testar os treinos nela, lia e comecei a testar. Inicialmente eu colocava muita carga, né? Principalmente porque era assim que eu tinha na minha cabeça, eu tinha que treinar muito, e aí depois fui adequando, ajustando, né? E aí você vai experimentando também com atletas que aguentam essa carga, né? O atleta de elite, ele é um atleta muito resistente, então ele suporta muita coisa, né? Principalmente o ciclista de estrada, de mountain bike, de resistência, eles são atletas que aguentam altos volumes, né? Até você chegar e falar assim, não dá para treinar mais. Então, e aí fui aprendendo, e quando eu comecei a faculdade, a minha mente abriu mais ainda, né? De visualizar todo esse conhecimento
que, né, já existe, né, logicamente, e aí você vai aprendendo muita coisa, né, onde você pensa da seguinte maneira, né, eu posso errar, né, mas eu não posso ficar errando na mesma coisa, ou eu não posso errar nas coisas que já estão cientificamente vencidas, né? Isso daqui é dessa maneira, já está comprovado. Então, por que eu vou querer fazer diferente daquilo, se aquilo funciona, né? E é dessa maneira que os treinadores em geral eles vão trabalhando. E assim, aqui no teu trabalho aqui como treinador, o pessoal tem assim atletas que sonham se profissionalizar bastante, te procurando, ou é mais o pessoal amador assim que procura você também? Já tive vários atletas, né, com esse sonho, né, no começo, né, principalmente porque eu ainda tinha bastante lastro histórico da época competitiva, mas hoje o meu foco é o ciclista amador, né, é o ciclista que trabalha, que ele tem a rotina, que ele precisa de um encaixe, ou que ele precisa de uma orientação para que ele possa fazer o que ele ama, que é pedalar, e ele ama também andar competitivo, ele quer andar melhor, né? Ele quer de repente acompanhar uma galera, a turma, porque normalmente é essa evolução que ele vai procurando, ele vai querendo, hoje ele anda com um pessoal, daí daqui a pouco ele vira o mais forte dali, daí ele conhece outras pessoas, é o que o Vanderlei falou, né? Essa socialização, essa integração e daqui a pouco você vai percorrendo e conhecendo várias outras pessoas, né? Anda com um grupo, anda com outro, e aí você vai evoluindo e você daqui a pouco surge na cabeça, ou um amigo chega e fala assim, pô, vamos lá participar da Copa Sava. Ele fala assim, não, mas eu nunca competi, daí beleza, daí ele não vai. Daí o amigo vai e fala assim, meu, foi o máximo, foi legal, e ele fica com aquilo na cabeça. O Vanderlei falou perfeitamente. Não sentiu a vontade de competir, não sentiu a vontade de se dedicar, de evoluir. É exatamente esse o trajeto que o atleta amador ele percorre. E aí ele vai alçando voos cada vez maiores. Ele quer pedalar mais longe, quer pedalar mais rápido, ele quer subir mais, ele quer subir uma montanha mais dura. Aí daqui a pouco ele quer ir competir uma prova mais longa, daqui a pouco ele quer viajar para fora. Então são todos esse acompanhamento que hoje eu prefiro acompanhar o atleta amador, né? Eu tenho alguns atletas que são profissionais, que eu treino ainda sob minha tutela, mas eu gosto bastante da evolução do atleta amador, porque ele é um atleta que ele gosta desse comprometimento, né? E realmente é igual o que o Vanderlei falou, muito bom. Acordo 4 e pouco, 7 e pouco, estou pronto para a batalha, estou pronto para o trabalho. Então esse é o ponto, né? Se esforçar e conseguir encaixar dentro da sua rotina o treinamento, né? Até perguntar então pro Vanderlei ali, o Vanderlei, que a gente fez o episódio aí na semana passada, você buscou algum profissional enquanto você sentiu essa necessidade de deixa eu me adequar, ou você foi treinando mais com as outras pessoas assim para ganhar um pouco mais de experiência na tua vida de ciclista aí? Como é que foi? Então, eu ouvindo o Alex falar, né, eu já percebo a necessidade que eu tive disso. Eu não procurei, eu procurei mais na área da questão da saúde, assim, porque eu me dedicava muito tempo em cima de uma bike e tal, então eu acabei tendo a minha próstata inchou, ficou com prostatite e tal, né, então eu fui mais nessa área, sim. E a questão de suplementação, né? Que eu cheguei ao nível de treino que eu falei no episódio anterior, que eu pedalei no ano 24.000 km, 22.000 km e tal, mas eu percebi que eu não estava tendo evolução, eu estava regredindo. Então eu tive que ir nessa área médica, nessa parte de suplementação e a questão de saúde também. Mas ouvindo o Alex falar agora, eu vejo o quanto me faz falta essa questão de um treinador, alguém que entenda, alguém que compreenda a evolução da minha musculatura. E às vezes é onde eu possa ter um incentivo de continuar
praticando e evoluindo mais ainda. Então, ouvindo ele falar, eu vi assim o quanto eu preciso dele. Porque isso vai me ajudar muito, inclusive, para a minha saúde, para eu ter mais ânimo ainda. E como ele falou, né, para eu conseguir acompanhar a galera, porque como eu tive a queda e eu fiquei parado, então minha musculatura zerou, força, resistência e tal. Então eu não consigo mais acompanhar aquela galera. Então eu preciso procurar a galera nova. Só que a galera está evoluindo muito. Por quê? Hoje eu sei, né? O Alex está por trás deles, né? Está ensinando eles, ensinando a parte correta, e é o que me tem falta. Então realmente hoje eu sinto falta de um profissional assim como o Alex, para que eu possa evoluir, crescer e ter mais ânimo e alegria na prática do esporte. Isso. Então, Alex, até para a gente comentar aqui, às vezes qualquer esporte, né, não só o ciclismo, mas a pessoa às vezes tentando até entrar nessa situação que quer às vezes melhorar o seu não o rendimento, mas melhorar a sua saúde, né? Mas ela acaba se esgotando porque não tem a noção de quanto que ela podia fazer, né? Tem bastante pessoas te procurando mais, assim, eu queria saber mais se eles procuram mais para se aperfeiçoar numa competição, ou se tem também essas pessoas que querem mais melhorar a performance para poder manter a saúde mesmo e não se machucar a musculatura, por exemplo. De repente se machuca a musculatura, o cara tem que parar de exercitar, né? Excelente questionamento e pergunta. O que acontece? É muito comum, né? Mais na musculação, na situação do que a pessoa tem o seu personal que direciona, né? Logicamente, para melhorar a performance do corpo, a qualidade de vida, né? Hoje o meu foco é no treinamento do ciclismo, então já tenho esse público, eu trago esses alunos que já vêm especificamente para mim, né? Eu não sou personal de academia, né? Não estou na academia, eu tenho toda a minha assessoria é voltada para o ciclismo. Passo treino de musculação, mas não, como que eu posso falar assim, não estou num ginásio, num ambiente onde normalmente o atleta vem dessa maneira. Mas sim, o ciclista ele vem querendo melhorar. Muitos me procuram e falam assim, não, eu só quero melhorar o meu pedal, né? Só quero me sentir melhor. E daqui a pouco ele vai, logicamente, sentindo essa melhora e vai se encaminhando para uma competição, para alguma coisa desse tipo, para desafios pessoais. Mas o que eu queria, e acho que você começou a falar, mas a pergunta mudou, é assim, o profissional, né, de educação física, o treinador, seja de ciclismo, de corrida, de natação, de qualquer esporte que seja, ele está ali para quê? Evitar do atleta cometer erros que ele vai cometer, porque provavelmente ou esse treinador já cometeu ou ele já aprendeu que podem acontecer. Então, assim, excesso de carga ou falta de treino, às vezes o cara acha que está fazendo um treino e não está fazendo nada, nenhum efeito, não está acontecendo nenhuma transformação no organismo, né? Mas o que normalmente acontece é o que? O cara começa a pedalar, a correr, a ter uma evolução e aí o pensamento natural é o que? Vou fazer mais, vou fazer mais, vou fazer mais. E principalmente nesse ponto é que vem as lesões, começam a gerar desconfortos e aí acontece bastante do abandono do esporte, né? Porque essa pessoa ela perde esse fio da meada e aí ao invés daquilo que traz prazer para ela, que um dia trouxe muito prazer, começa a gerar desconforto, começa a gerar desgaste, começa a gerar um momento que não é mais tudo aquilo, né? Então, e o treinador tem a obrigação ou a função de evitar esses momentos, equilibrando hora carga mais forte, hora carga mais fraca, de recuperação, para deixar esse cara sempre disposto a pedalar, a correr, a treinar, o que seja. Então, quem contrata um treinador é a pessoa que quer cortar esse tempo de bater cabeça, de errar sozinho, né? Assim, logicamente, logicamente é um cara que já é mais performático, que já quer uma performance melhor. Então ele acaba tendo
esse tempo que ele iria aprender tudo sozinho, o treinador vai passar para ele tudo mastigado. Ele vai falar assim, ó, vai por aqui não, por aqui não é legal, né? Vamos ver se para você é bom ou não é, o que você me diz. Então essa é a tratativa do treinador, né? Transformar de maneira inteligente e aproveitar o tempo do cara, né? Porque logicamente às vezes o cara sobrepõe com muito volume, né? Às vezes o corpo do cara aguenta, às vezes não. Então às vezes não está preparado. Então tudo isso são várias sequências, né, que os treinadores eles vão seguindo para deixar a pessoa mais à vontade e bem, né? Porque não pode ficar esgotado, não pode ficar mal com o esporte, né? O esporte tem que ser prazeroso, né? Ele tem uma série de hormônios que ele vai liberando para sensações de bem-estar, né? Só que também tem aquele ponto, passou do ponto, aí ele gera outros hormônios que vão trazer outras situações, né? E assim, como se trabalha com ciclismo, o Vanderlei já comentou também anteriormente a respeito da diferença, né? Tem diferença, mas isso não quer dizer que seja mais fácil ou mais difícil, né? Entre treinar para o mountain bike e treinar para a estrada. Às vezes um complementa o outro, né? O pessoal tem procurado mais para mountain bike assim ou para estrada? Primeiro, depois eu quero complementar a pergunta assim. Como eu tenho uma história na estrada, eu tenho mais alunos na estrada, mas eu também tenho bastante alunos de mountain bike, né? E a questão do treinamento físico em si é praticamente igual, né? É questão de condicionamento. Aí o que vai mudar? É a questão de condução da bicicleta, dirigibilidade, saber como agir, porque o ciclismo acontece de um jeito, o mountain bike de outro jeito. E aí as partes específicas, né, do esporte, elas vão ser um pouco diferentes. Mas aí o atleta ele vai aprendendo quando ele vai tendo contato, né? Como que você aprende? Você não aprende olhando o vídeo, você é um dos tipos de aprendizado. Você aprende lendo, mas como que você aprende? Metendo a cara, indo lá, sofrendo, perdendo, né? Eu já tive atleta que ele falou assim, não, eu vou treinar só quando eu estiver pronto para vencer. Eu falei para ele, sabe quando que você vai estar pronto? Nunca. Sim. Você não vai ficar pronto só treinando, só esperando ficar 100%, porque isso é muito difícil. Porque o que acontece? Nas competições tem o fator outras pessoas, né? Você não sabe, eu não sei o que você está pensando, não sei o que ele está pensando. Então, como que eu vou gerenciar isso dessa maneira? Então, o atleta ele precisa se permitir. Ele precisa. Eu tenho atletas também que estão começando nessa. Não, mas eu tô com vergonha de sofrer, de fazer feio. Mas vai lá e faz feio. É o seu hoje, é o seu melhor hoje. Faz o seu melhor hoje. Daí, daqui a 1 mês, 2 meses vai ter outra competição. Siga treinando, siga se dedicando, siga se evoluindo. E aí você vai passar para frente. Né? Pode até fazer a comparação do que ele foi. Quero dar um exemplo. Daiane, que você entrevistou, hoje ela me mandou uma mensagem muito bacana, me perguntando, quem é essa ciclista? Que é uma ciclista de nível nacional, né? Você conhece? Eu conheço. E aí ela foi fazer um trajeto lá e ficou com o tempo próximo dessa moça. Então ela ficou toda feliz. Falei assim, né? Tô treinando ela já faz alguns meses e agora ela começou a colher um pequeno resultado. Então é isso. Né? É uma pequena amostra do que todos nós somos capazes de fazer. Uhum. E assim, você pode, se você consegue me responder assim, o que o mountain bike ele vai puxar mais assim na parte física e o que a bicicleta de estrada, a competição de estrada, o treino de estrada vai puxar mais? Porque dizem que um complementa o outro, né? Às vezes o cara tá treinando para mountain bike, mas é necessário fazer um treino de speed também, né? Isso dá uma estruturada na musculatura dele? Olha para você ver, muitos ciclistas de mountain bike, eles treinam na bicicleta de speed, sabe por quê? Porque a manutenção da mountain bike é mais cara.
né? Como eu te falei, as questões físicas, elas são equivalentes. O que vai ser específico vai ser na hora de entrar numa trilha, na hora de você dominar a bicicleta, saltar um obstáculo, na parte da mountain bike. Agora na parte da estrada é raciocínio de estratégia, porque o ciclismo, o mountain bike normalmente ele acontece da maneira, o XCO, né, que é um circuito cross country olímpico, ele vai acontecer o quê? Em trilhas, com obstáculos, com algumas as competições mais exigentes, né, com várias partes mais técnicas. Então eles largam e logo fica um por um, cada um fazendo o seu melhor no circuito. O ciclismo de estrada ele vai em bloco, né? Então vai em bloco e aí esse bloco cada um tá ali pensando numa estratégia para vencer a corrida ou para ajudar o outro companheiro de equipe. O ciclismo de estrada ele tem mais trabalhos em equipe, né? Ele funciona de uma maneira como normalmente, né? Agora vamos falar do Tour de France, então. 8 ciclistas, desses 8 existe um ciclista que é um líder e esse é o líder, é o cara que vai ganhar. Os outros 7, eles sabem que eles estão ali para se doar, para fazer o melhor para aquele um, entende? Então o ciclismo de estrada ele existe uma doação que no mountain bike não tem. No mountain bike é muito individual e logicamente que é um esporte individual, porém coletivo, né? Hoje a gente acompanha exatamente nesse ano o Tour de France, o Pogacar que era o favorito, a equipe dele já perdeu 2, 3 caras por Covid, né? Desmoronou, a outra equipe rival está mais forte, ele ficou sozinho contra os caras e eles desmontaram o cara mais forte do Tour, entende? Então é uma questão estratégica e agora ele tem que correr contra vários outros, né? Agora usar mais ainda estratégia. No mountain bike, passa uma subida, passa 2, já o grupo diminui para 10, para 5, para 3. Então, ao invés de você pensar contra 150 caras, você está pensando contra 3, né? Então, é um pouco diferenciado essa questão. No mountain bike, às vezes a diferença do primeiro pro quinto é questão de 15 minutos, né? E no de estrada, às vezes em 1 minuto já passam os 100 primeiro. Pode ser, exato, mas assim, são várias provas, né? Vários tipos, como vamos falar da nossa próxima prova no dia 31 da Glavan. É um circuito plano, que nós acreditamos que vai andar bem rápido, né? Então, tanto é que o pessoal adora plano, vai ser o nosso recorde de inscritos. E aí o que acontece? Cada ciclista, às vezes vai ter o ciclista que não tem equipe, então ele tem que pensar assim, como que eu vou tentar vencer ou como eu vou tentar acompanhar esses caras aqui, o que eu vou fazer, né? E normalmente ele tá junto, o pelotão ele vai andando junto, vai andando de maneira homogênea e aí quem não tem força vai ficando para trás, né? No mountain bike acontece a mesma coisa, só que, e aí é um pouco mais técnico também nessa parte, porque daí tem descida, e aí eu pedalo mountain bike há pouco tempo, meu maior medo era descida. Por quê? Porque na estrada eu sinto o contato do pneu com o asfalto. No mountain bike eu pensava assim, não, eu vou entrar na curva, o pneu vai sair reto, porque na bicicleta de estrada aconteceria isso, né? Porque ela não tem aderência, ela precisa estar super contato. E aí, não, eu fui aprendendo que conforme você pode ir deitando na bicicleta, a calibragem do pneu, tudo isso vai somando, né? E aí volta lá atrás naquele ponto. Se o cara que só treina para ganhar, ele não sabe nem calibrar o pneu para uma competição, como que ele vai ganhar do cara no mountain bike, né? Eu mesmo, quando vim da estrada, meu pneu era sempre cheio. Chegava em casa com a dor nas costas, não sabia o que era. Era o pneu, porque batia tanto, só que quem que absorve o impacto? Sou eu, entende? A bicicleta sofre o impacto, mas eu que estou em cima. Então, batendo no selim, no guidão, então eu chegava em casa sempre arrebentado. E não, você está com o pneu muito cheio. E aí eu fui aprendendo com outros atletas, né? E foram me ensinando, com jovens, com atletas mais velhos. E cada pedal que eu fazia, eu aprendi alguma coisa. Então assim, daí eu saí do momento
de professor e virei aluno, porque na minha carreira como ciclista, o mountain bike era um esporte novo, né? E o ciclista de estrada não gostava do mountain bike, e eu aprendi a não gostar, né? Isso é ensinado, né? O amor e ódio ele é ensinado. Então me ensinaram a não gostar do mountain bike, e eu não dava uma oportunidade nem por nada. E aí com a loja, daí eu falei assim, vou pegar uma bicicleta, vou pegar uma mountain bike, daí comecei. Eu sou ciclista de pandemia da mountain bike, entrou a pandemia, eu comecei a pedalar mountain bike e adoro. Acho sensacional. É interessante que o contrário também acontece, né? Os atletas de mountain bike às vezes têm um preconceito com speed, mas eu tenho visto ali, porque quando eu comecei a treinar, porque pedalar eu sempre pedalei, mas quando eu comecei a competir, então dentro de uma equipe, aí o pessoal só tinha mountain bike, ninguém tinha speed, né, pra treinar. Hoje em dia acho que todo mundo ali tem a mountain bike, mas tem a speed também. Sabe uma coisa bem bacana, né? Eu comecei a pedalar e aí eu comecei a pedalar com o pessoal do grupo Os Kamikazes, do Marmeleiro, que é ali pra cima ali de onde eu moro. E aí, pessoal fora de forma, né? Mais velhos e mais jovens, e aí todos eles pedalavam mountain bike e eu vinha da speed, andando com a mountain bike aprendendo. Hoje todos eles pedalam mais speed e eu pedalo mais mountain bike, então teve uma inversão assim, muito engraçado. Mas eu percebi, e o pessoal passou a criticar mesmo, porque como você falou, né, assim, de repente até pelos preços das bicicletas, né, às vezes a gente tem que optar por uma opção e abandonar a outra, né? Exato. E a gente acaba meio que criticando para justificar a nossa escolha, né? Eu acho que a gente precisa, se tem a oportunidade, né, de dar uma chance para o esporte, que seja a mountain bike ou o speed. Se você quer ter essa vivência, dê essa oportunidade, porque você não vai se arrepender, tanto saindo da estrada para o mountain bike quanto do mountain bike para a estrada. Com certeza são duas emoções diferentes, né? A estrada é uma emoção, a mountain bike é outra. É igual o Vanderlei falou assim, e eu gosto muito mesmo de pegar a mountain bike e me enfiar por dentro dos matos ali. É 15 por hora, 20 por hora, é mais tempo, né? Tranquilo, tira foto, come o negócio. É um pedal mais relaxado, principalmente também porque não tem tanto estresse da rodovia, dos lugares onde na estrada a gente tem um pouco mais de contato com o carro, né? Dependendo para onde você for. Então eu curto bastante também essa opção com a mountain bike. Na questão ali, agora que você falou que tem menos experiência na mountain bike, mas já pelo pedal aí já há uns 2 anos pelo menos, né? Você pode dizer assim um pouco de diferença de alguma musculatura que é trabalhada mais na mountain bike do que que você sentiu assim com essa pedalada que você eu fazer, porque na speed você tem que ter mais agilidade, né? Você tem que tá pedalando direto no caso, né? A mountain bike, o pessoal fala, tem que ter mais técnica, na descida você não precisa também ficar pedalando, né? Que é ao contrário da estrada, que você tem que estar, mesmo na descida você tem que estar girando, né? Você acha que tem alguma diferença? Tem sim. Na bicicleta de estrada você pode reparar, normalmente o ciclista ele é mais fino, né? Ele é um ciclista mais magro, principalmente na parte superior, os braços são mais finos. Já no mountain bike, principalmente no cross country, o ciclista ele tem um tronco mais reforçado, né? E também braços mais fortes, que acaba demandando mais da bicicleta na hora de dar os sprints subindo numa trilha, num negócio assim, acaba usando mais o braço dessa maneira. Mas também eu noto que você faz mais força, mas de maneira diferente, né? Porque às vezes você tem subidas mais duras, só que você não tem, ou não tão mais duras, mas inclinadas, só que você não tem a tração da roda. Então você precisa conseguir, com o seu corpo, fazer ajustes técnicos para que você não derrape. Se você for pedalar em pé, derrapa a roda, você pode até cair, né? Então você precisa
de repente usar mais a técnica, como você falou, da pedalada, mas é uma pedalada mais lenta também, né? Normalmente a mountain bike você acaba tendo uma cadência mais baixa, né? Gerando também mais força, principalmente nas subidas ali na speed, você consegue também rodar bastante, e na mountain bike também. Hoje tem muitas opções de marcha, mas eu falando assim em forma de evoluir a bicicleta, né? Em andar forte com a bike, você acaba fazendo de certa forma um pouco mais de força nos trajetos de terra, assim, principalmente nessa situação. E no teu trabalho aí, quando você está com os teus alunos ali, por exemplo, você falou que quando você começou, você pegou uma bicicleta que não era adequada para você, né? E às vezes é importante também a pessoa ter essa noção da bicicleta, e hoje em dia tem até o Bike Fit que ajeita a bicicleta para você, né? Porque você pode comprar a bicicleta ideal para você, com o tamanho que é para você, mas ela não está exatamente ajustada para o teu corpo, né? Isso aí você dá, como é que você procede? Você trabalha com o aluno também para ele aprender sobre isso daí? Ou repassa assim? Porque daí isso não é uma função do professor de educação física, né? Mas do treinador no caso, mas... Não, logicamente, o que é assim, nós vamos orientando, né? Todo treinador normalmente ele vai orientando, ele vai passando experiência, e isso não é nem só função do treinador, né? O ciclista mais experiente, o Vanderlei, uma prova viva, que o quê? Ele vai falando, ele pode não ter todo o conhecimento técnico mas ele fala assim, ele já sabe ver se você está com uma bicicleta pequena ou grande, né? Por quê? Porque ele já passou por aquilo, então ele pode falar pro cara, né? Você está com uma bicicleta que não é legal, vamos ver. O próprio mecânico falou assim, cara, essa sua bicicleta não vai aguentar você está pedalando muito, ela é uma bicicleta básica. Então essa troca de conhecimento todo ciclista ele faz, né? Então isso é bacana, muito legal do esporte, porque ele vai passando esse conhecimento um por um, ele vai seguindo, e aí chega num ponto que, lógico, o ciclista chega a um treinador, o treinador tem mais ferramentas, né? De repente, da forma como falar, né? Eu tenho curso de bike fitter, também ajustes, né? O que acontece? Os ângulos que são indicados para pedalar, né? São alguns. Aí você precisa colocar um programa, né? Fazer uma análise em movimento do ciclista para ver se... Mas às vezes na estrada você já vê, tá com a perna torta, tá com o selim embaixo, tá com o selim alto, o cara reclama de dor nas costas, o cara reclama de dor no ombro, dor no pulso, tudo isso são ajustes que precisam ser feitos, né? Lembrando que a bicicleta, às vezes, você tá condicionado a pedalar 2 horas, aí você vai pedalar 4 horas, você vai sentir dor. Bicicleta ajustada, bike fit, tudo bem, mas você vai sentir dor porque você está fazendo um esforço que você não é habituado. E você é habituado a 4, você faz 5, aí sobe, você treina bastante, mas você não pega a subida. Aí você pegou a subida, sentiu a lombar, né? Normal. Por quê? Porque exigem esforços musculares diferentes. E aí, acostumado, né? Exatamente, é a mesma coisa que você fala assim, eu ando só no plano, e aí hoje eu vou para a subida. Você vai sentir dor, é a mesma coisa que você pegar e vai para academia, né? E no primeiro dia faz movimentos que você não faz, né? São atividades que o seu corpo ainda não está treinado, a sua musculatura ainda não tem uma resistência para aquilo, né? Então você vai evoluindo, e como papel treinador você sempre tem essa troca, né? Você sempre vai orientar, principalmente porque tudo influencia na performance da pessoa. Não adianta você passar o treino pro cara se ele está com uma bicicleta que não consegue fazer render, né? Uma bicicleta ou muito alta ou muito curta, igual você falou. E o bike fit é a ideia do que? É ajustar a bicicleta para o cara pedalar da melhor maneira e conseguir render 100%. E você, como treinador, você chega a sair com teus alunos, então, para fazer os pedais, ou você faz, como que você faz uma avaliação dele, ou ele que te traz esse retorno? Eu trabalho com um aplicativo, né?
Hoje todos eles praticamente são conectados com esses GPS, né? E se ele quiser puxar esse treino do aplicativo, e ele vai dizer exatamente como que eu quero, né? Na parte performática, né? Quero tantos batimentos e tal. Ele vai conseguir. Ele dá o aplicativo dá as informações Exato. que você precisa para saber como Exato. tá. E aí depois ele tem essa leitura, tem o feedback, né? Eu sempre pergunto pro aluno em alguns treinos importantes: e aí, como é que você se sentiu? O que você achou? Como é que você foi? Por que você não fez, né? Porque eu consigo ver se esse cara fez o que eu pedi ou não fez, ou fez uma coisa nada a ver. Daí lá na frente, pô, tô cansado. Daí, não, pô, quando era para você descansar, você treinou muito forte, né? Tem essa resposta. Então, tem esse acompanhamento, e às vezes eu vou acompanhando em alguns treinos, assim, marco um pedal, né? Vamos sair hoje, vamos sair no domingo, vai com a galera, vai trocando uma ideia, vai vendo, porque assim, às vezes muito mais do que só o condicionamento físico, o cara tá lá, o cara não sabe andar num pelotão ainda, né? O cara tem medo, o cara ou não sabe manter um ritmo, né? Às vezes tem atleta que só quer sentar o sarrafo, né? E não é assim todo dia, né? Andar em grupo, andar em pelotão é um aprendizado também, porque você tem a troca com o seu companheiro, agora a gente vai manter o mesmo ritmo, não, agora a gente vai acelerar, agora vamos subir juntos, então vamos ficar em pé na bicicleta, né? Tem ciclista que tem dificuldade, e você acompanhando, você consegue ver, né, qual que é o que esse cara está precisando, que você vá colocando para ele melhorar, né? E você tem participado, você está ajudando agora nesse projeto aí da Glavano Ciclismo, né, organizando competições para motivar, mas você tem participado de provas assim? Não tenho participado de provas. E treinos você faz? Você? Hoje eu fiz 100 km, saindo às 5 da manhã, chegando 9h30. Tem a loja, eu abro 10 horas, e daí fiz 100 km, um pouquinho para frente de Bocaiúva do Sul. Então tenho treinado regularmente, até porque, assim como o Vanderlei falou da questão de perder peso, né, pouco antes da pandemia, eu tinha relaxado com os pedais, né, estava focado só no trabalho e comendo tudo errado, e aí cheguei a ter 90 quilos, né. Não aparentava ser tanto para mim por causa da altura, mas enquanto eu competia eu sempre tive 69, 70 quilos. Então, mas daí eu olhava assim, foi um dia da mesma sensação. Sentei assim na cama, olhei no espelho, olhei pra minha barriga e falei assim, mas você nunca foi assim, né? E aí eu fiz de novo um trabalho, fui pedalando, perdi também 15 quilos, né, pra ficar com 75, que é um peso ok pra mim. Então, a mesma sensação, assim, a bicicleta, ela acaba fazendo parte da minha vida, né? E eu às vezes eu falo assim, não quero mais pedalar, chega, vou fazer outra coisa, mas eu não consigo me afastar em definitivo, assim, né, da bicicleta. Bom, você também tem uma loja, a loja é de bikes. De bikes, você chega, tem todos os produtos para ciclismo, né? Isso mesmo. Você tem ali também mecânico para fazer a manutenção também? Qual que é a tua loja aí? Data Rua Sports. A gente fica na Rua Equador, 198, no Bacaxeri, né? A gente tem bicicletas de mountain bike, speed, roupas e acessórios, né? Principalmente o nosso foco acabou sendo bastante o vestuário e o acessório, né? Que vamos dizer assim, às vezes o ciclista tem uma preferência por marca, alguma coisa de bicicleta, mas o acessório não tem tanta questão assim. Então a gente procurou trabalhar esse nicho, né? Colocando a diversidade de acessórios, sapatilha, pés de reposição, para que o atleta possa levar a bicicleta dele e ser resolvido o problema que ele tem, né? Porque eu sei que como é importante o cara querer pedalar, querer arrumar a bicicleta e poder pedalar no dia seguinte. Maravilha. Então é isso. E aí, você tem alguma pergunta para fazer pro Alex aí?
Eu até tinha uma pergunta, mas ele já respondeu, né? Eu ia pedir para ele assim, um velhinho como eu tem como evoluir de volta, né? Porque eu caí bastante depois da caída, eu tive problema, acabou prejudicando a tireoide, né? Então, essa questão de acordar 4, 5 horas da manhã, a tireoide ela tira isso, né? Porque como a gente não consegue descansar, eu acordava cansado, 7, 7 e meia, com sono, né? Então, mas agora eu tenho tratado ela e tenho conseguido acordar um pouco mais cedo, mas ainda não tem aquela disposição, aquele vigor, né? Então, tem solução pro velhinho? Todo mundo tem solução, né? Todo mundo tem. Uma vez, né, em 2012, eu tive a oportunidade de ter um contato com um treinador, dos caras que idealizaram o projeto britânico de ciclismo, né? A Inglaterra em 1996 era péssima no ciclismo, em questão olímpica, essas coisas. E aí eles conseguiram aprovar um projeto na loteria britânica e eles conseguiram planejar de 96 até as Olimpíadas de 2008, que seria na Inglaterra. Então, e esse treinador, ele veio treinar no Brasil, o Brasil teve um projeto de pista, né, que infelizmente encerrou, mas ele veio para o Brasil e eu tive a felicidade de ter um pouco de contato com ele, né? E ele me falou uma coisa muito importante. Ele falou assim, e às vezes a gente fala assim, esse cara tem talento, não, porque é só não sei o que. Todo mundo tem a capacidade de ser muito bom, né? Basta você trabalhar de maneira correta e ter a força de vontade, né? Então, assim, o ciclismo ele é para todos, né? Logicamente que uns vão mais e outros vão menos, mas assim, nós podemos melhorar muito, né? E eu vejo assim, eu tenho alunos de 60 e poucos anos também que estão se redescobrindo, né? Criando essa evolução e podendo aproveitar pedais e estar em condicionamento para poder acompanhar às vezes alguns meninos mais jovens, né? Estarem turmados de novo. Então eu vejo que a idade ela só é um empecilho se você tiver alguma limitação, né? Se você falar assim, poxa, eu não tenho força para pedalar, ou eu não tenho o equilíbrio mais, então aí sim ele começa a ser perigoso. Mas se não, só que aí vem a parte ruim, né? Todo de novo um trabalho, igual você falou. O condicionamento ele se perde. Depois de 3 semanas você já começa a perder, 6 meses é como se você não tivesse pedalado. Mas pelo lado bom, você evolui mais rápido do que como se você nunca tivesse pedalado. Por quê? Porque você já sabe o que você vai passar, você sabe por onde você tem que caminhar. Exatamente. Maravilha. E então tá bom. Tem algum recado aí que você queira deixar aí para os ciclistas? Assim, é uma pergunta que até você tinha falado agora, referente ao ciclismo no Brasil. Vocês estão fazendo, até o Vanderlei comentou no episódio anterior, a gente está tentando motivar, de repente a gente descubra algumas pessoas se descubram, né, como atleta e acabam evoluindo para esse sentido. Como é que está o ciclismo no Brasil, assim, no ponto de vista de vocês? Ele está tendo abertura para novos atletas? Olha só, o esporte em geral, a bicicleta, ele cresceu muito, né? Então é um esporte que tem muita gente praticando. O ciclismo de estrada, ele está um pouco capenga, né? Mas a Glavan Ciclismo, ela responde pela região daqui. Então nós queremos proporcionar, né, para os ciclistas experiências boas, competições de cada vez níveis maiores, né? Como que nós vamos conseguir isso? Com a adesão, porque aí nós temos a capacidade de chegar numa prefeitura e falar assim, olha, são tantas pessoas, vai movimentar isso e aquilo, e a gente de repente consegue fazer uma prova na estrada, provas de níveis maiores. Tanto é que dentro da nossa prova agora teve o Campeonato Brasileiro, né? O Vitor Muraro, que é um ciclista jovem, foi campeão brasileiro júnior e ele participa das provas, né? Não que tenha sido fator definitivo, mas ele participa numa categoria acima da qual ele compete nacionalmente. Ele é um júnior, um garoto abaixo de 18 anos,
e ele anda junto com os ciclistas da elite. Então ele está sendo proporcionado uma competição de nível para ele, né, acima do nível dele, na verdade, e que de repente possa ter influenciado e ajudado ele nesse título. Agora, e também o líder da classificação elite, ele é campeão brasileiro de pista, né? Então não que seja a Glavan Ciclismo que fez, mas a gente mantém ele ativo, competitivo, porque se você não está competindo, você acaba perdendo reflexos, né? Então você não vai competir uma vez no ano, você não tem a mesma destreza, a mesma habilidade, as mesmas capacidades. Então, a cada 2 meses, a Glavan Ciclismo tem uma prova, aí tem prova em Santa Catarina, daí tem prova no interior, tem outras provas, né? Então, o ciclista vai se mantendo ativo e podendo participar. Né? Como o Vanderlei falou, nosso sonho é fazer cada vez provas mais importantes, mais difíceis, de mais qualidade, de nível técnico, de ter mais atletas. Esse é o caminho, né? E eu vejo assim, é uma pequena semente que está sendo plantada, né? Começou em 2020, 2021, 2022. O campeonato do ano que vem já está pronto, né? É só esperar virar o ano para começar. Então, a gente está pensando sempre no atleta, em proporcionar isso e esperar que ele receba também e aproveite para quando for para uma competição de um nível maior do que a nossa, ele possa fazer bonito também, né? Porque o atleta andando bem é um patrimônio nosso, né? Ele está levando o nosso nome, ele está levando o nome do estado, ele está levando o nome da cidade. Eu acho que isso é gratificante para nós também, né? Porque eu lembro que quando eu competia lá atrás, você acaba engrandecendo o evento, né? Então eu gostava de participar porque ajudava a elevar o nível de outros atletas também. E às vezes aquele atleta ele não sabe, e normalmente quando nós somos jovens nós não sabemos a importância que nós temos para ser referência para muitos outros, para os jovens, para que ele possa olhar, ele possa se espelhar, ele possa falar assim, poxa, mas vamos falar o caso do Fábio Dalla Maria, que é o líder da classificação, ele está indo para o Campeonato Pan-Americano de Ciclismo de Pista, então de repente ele pode estar influenciando outros ciclistas, né? Não só como ele, assim como o Guilherme, assim como o Vitor, assim como muitos outros que estão competindo, e eles são nível nacional. Nós temos ciclistas de nível nacional na nossa competição aqui em casa. Então, assim, nós queremos isso, nós queremos que ele venha, que ele faça força, que ele faça os outros fazerem força, que eles vão para fora e quando tiverem a oportunidade, não desperdicem. Maravilha. Então, no episódio anterior, a gente já deixou todas as redes sociais aí da Glavan Ciclismo. Eu queria pedir para vocês deixar as tuas, para quem o atleta ou aquele que quer se condicionar melhor, quiser procurar o teu serviço, para onde que ele encontra você? Ele pode me encontrar no site alexarseno.com.br ou no Instagram, no Facebook, Alex Arseno. Ele vai encontrar tudo o que ele precisa saber lá. A gente dá um jeito nele. Maravilha. E se precisar também de algum material de ciclismo, a tua loja fica lá. Você pode entrar no site www.dataroesports.com.br e comprar online. Você vende online e a loja física também. Maravilha. Então agradeço aí mais uma vez a participação de vocês dois, né? Nós que agradecemos. Então fica aí mais esse episódio aqui sobre ciclismo. Então a gente já pede para que vocês aí que assistiram mais esse episódio aqui, deixe o seu like aí no vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, né? E se você tem o seu animal de estimação, quer tratar bem dele, que precisa medicar ele, ou se você quer ir para uma pescaria, vai lá buscar o seu acessório. Se você está pensando em montar uma horta na tua casa, comprar sementes, todos os acessórios para trabalhar na tua horta, passe lá no Aviário Berté, que é o nosso patrocinador aqui do nosso canal. Então, agradeço a audiência de todos vocês. Sexta-feira que vem estamos aí com mais um episódio. Até lá!